Olá, como você está? Tudo bem? É uma satisfação ter você aqui mais uma vez. Eu tenho certeza que mais uma vez Deus irá falar com você. Se você for abençoado com essa mensagem, não esqueça de compartilhá-la com seus amigos, com seus familiares, para que eles também tenham a oportunidade de estudar a palavra de Deus hoje. O texto para o nosso estudo é Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante, onde fala o seguinte: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bom, a igreja de Pérgamo ficava localizada cerca de 80 quilômetros ao norte de Esmirna. Aqui começa o texto dando uma descrição de Jesus, aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca. O comentário bíblico adventista identifica essa espada de 2 gumes como sendo o poder judicial da palavra de Deus. Jesus tem poder para julgar. E logo em seguida, uma descrição, não da igreja, mas do lugar onde a igreja habita. E aqui é dito que ela habita onde estava o trono de Satanás. Alguns teólogos têm identificado esse trono de Satanás como o grande altar ao deus Zeus, que estava ali na cidade de Pérgamo naquela época. A igreja de Pérgamo também, mais tarde, ela vai fazer algumas concessões, ela vai aceitar a influência do mundo, algumas pessoas vão trazer essa influência para dentro dela. Por isso, muitos teólogos têm visto a igreja de Pérgamo como sendo aquela igreja, aquele período. Lembrando que cada igreja representa um período. Essa igreja representa o período onde a igreja de Deus vai começar a se macular, onde ela vai aceitar a influência do mundo e muitos vão trazer o mundo para dentro da igreja. Eles vão tentar conciliar uma coisa com a outra, a fé que eles têm com o mundanismo. Mas o texto continua, fala o seguinte, verso 14: Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então vocês vão se lembrar, Balaão foi um profeta do Antigo Testamento que mostrou para um rei ímpio o caminho para que ele fizesse o povo de Israel se desviar do caminho de Deus. Aqui, quando é mencionado Balaão, certamente está se referindo à religião romana da época. A religião romana, ela estava baseada tanto na prostituição quanto no sacrifício aos deuses, ao mundanismo. E aqui Balaão é uma referência clara à religião romana da época. Bom, o texto não para por aí, verso 15 também fala assim: Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quem eram esses nicolaítas? Nicolaítas era um grupo de cristãos, eles saíram de dentro da igreja, eles abraçaram a fé, mas também não queriam abrir mão do mundo, então eles estavam procurando conciliar as duas coisas. Eles estavam, como alguém disse, andando ali sobre o muro, estavam pisando sobre o muro, não estavam nem do lado de cá totalmente e nem do lado de lá. E é interessante que a igreja de Éfeso, ela resistia aos nicolaítas, porém a igreja de Pérgamo já começa a ceder à pressão dos nicolaítas e alguns já estavam aceitando a sua doutrina. Então é feito um apelo para essa igreja. Verso 16 fala assim: Arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Toda vez que Deus repreende uma igreja, um filho, Deus tem como propósito salvação, restauração. Deus nunca vai repreender com o objetivo de alguma forma, lesar aquela pessoa que está sendo repreendida. Até porque se Deus não tivesse nenhum interesse de salvação, Ele não repreenderia. Ele deixaria que aquela pessoa, que aquela igreja seguisse o seu próprio caminho. Mas o nosso Deus nunca desiste de nós. Louvado seja Deus por isso. E logo em seguida é feita uma promessa. Verso 17 fala: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca,
e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bom, primeiro fala do maná escondido. Vocês vão se lembrar que um pouco de maná foi colocado por Arão num pote e depositado ali dentro da arca. Maná é um símbolo da provisão de Deus. Deus nunca vai deixar faltar nada para o seu povo. E aqui essa pedrinha branca, antigamente as pedrinhas eram usadas com o objetivo de julgamento ou absolvição. Dentro de um julgamento, se uma pessoa fosse considerada culpada, receberia uma pedrinha preta. Porém, se ela fosse considerada inocente, receberia uma pedrinha branca. E o texto bíblico fala, na promessa de Jesus, ele promete dar uma pedrinha branca, e nessa pedrinha um novo nome escrito. Quem sabe eu estou falando nesse momento com alguém que, assim como a igreja de Pérgamo, estava cedendo ao mundo. Quem sabe você agora, olhando para si mesmo, para a sua vida, refletindo, você reconhece que você está servindo a Deus, você ama a Deus, você gosta de seguir a sua fé, porém você também estava seguindo o mundo. Quem sabe você estava tentando conciliar as duas coisas. E Deus está fazendo um apelo para você, para que você se arrependa, para que você volte para Ele. E a promessa é que Ele vai te dar, naquele grandioso dia, uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca, um novo nome. Nome tem que ver com quem você é. Ou seja, Deus está disposto a deixar para trás tudo de errado que você fez e te dar uma nova vida, um novo futuro. Basta você aceitar. É esse o seu desejo? Então quero orar com você. Pai bondoso, obrigado por mais uma vez nos permitir estudar a Tua Palavra. Obrigado por essas promessas, Deus, de nos dar o maná escondido e também essa pedrinha branca contendo um novo nome. Nós aceitamos, Deus, essa promessa do Senhor e pedimos para que nos ajude a vivermos uma vida de acordo com a Tua vontade, para que quando o Senhor Jesus voltar, estejamos em pé para recebê-lo. Em nome de Jesus, pedimos. Amém.